A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o sexto dia da Semana de Webinars Legislativo, Equipes e Desenvolvimento, uma nova visão, com o tema Compliance de Mandato, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Bom dia, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos juntos para dar continuidade ao nosso webinar, a semana de webinars da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, que trouxe na semana passada vários palestrantes aqui ilustríssimos que discorreram sobre temas importantes e atuais para o nosso Poder Legislativo, Executivo e para todos aqueles que participam dessas esferas do governo em geral. Iniciamos mais uma vez, agora hoje, sexto encontro e amanhã o sétimo e último encontro. Inicialmente, quero agradecer aqui, mais uma vez, o presidente Caio da OAB São Paulo, o vice-presidente Ricardo Toledo, o pessoal também da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, os parceiros também da Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB, que faz esse trabalho maravilhoso de arrecadação de mantimentos, de insumos e de doações para que a gente possa prestar as ações sociais que a OAB está envolvida. Também agradeço aos nossos queridos amigos do Legislativo de São Paulo, aqui de vários lugares, várias cidades diferentes do interior e também do Brasil que nos acompanham, outros colegas estudantes, advogados envolvidos na esfera pública, na esfera política, que nos prestigiam com a sua atenção, com a sua ilustre companhia nesses dias que nós estamos participando. Agradeço ao pessoal da de Cultura e Eventos, a equipe da Danila, a Marina, a Saine, todos que sempre nos acompanham aqui, dando todo o suporte para que a gente possa fazer mais esta transmissão. Os amigos lá de Jandira também, que estão conosco hoje, mais os amigos de Franco da Rocha, de Djalma, sempre tem muitas pessoas das câmaras aqui da Grande São Paulo nos acompanhando e nos prestigiando. O pessoal está entrando, chegando para a nossa palestra, vários colegas aqui mandando para a gente mensagem no WhatsApp, dizendo que já estão entrando. Eu peço a você que sabe que os colegas estão entrando na nossa transmissão, mandem um link, dão um alerta nos grupos de vocês, porque as pessoas começam a tomar café da manhã, bate aquele papo e tal, conversa aqui, conversa ali, aí já vê o WhatsApp, já tem aquele caminhão de coisas para responder, e-mail, e acaba esquecendo aqui de entrar na nossa palestra. Mande um alerta aí, você que sabe que aquele colega de semana passada ainda não está conosco aqui. Quero também mandar um abraço fraternal aos queridos vereadores Quinho de Franco da Rocha, o Quinho Andrade, que sempre está conosco também, o vereador Rodrigo da Brasil, que é o presidente da Câmara de Franco da Rocha, grandes parceiros que estão ajudando bastante na divulgação desse evento. Quero aqui também agradecer ao querido Cezinha, que também é lá de Franco da Rocha, é o vice-presidente da Câmara e nos prestigia, como todos que nos acompanham. Também estendo os cumprimentos ao nosso vice-presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo, doutor Hamilton Augusto, que também coordena o evento, aos queridos parceiros também da ABGOV, Associação Brasileira de Governança Pública, que tem o João Henrique na presidência, que também trouxe aqui uma palestra riquíssima semana passada, o vereador Dado também, que acaba de chegar aqui à nossa mesa virtual para nos acompanhar,
Muitas pessoas entrando, muitos colegas aqui mandando mensagem. Sintam-se todos abraçados, todos com muita alegria, sendo recebidos mais uma vez nessa transmissão, que nós temos a honra de ter aqui a doutora Bárbara Cristal, que é gestora pública, tem vasta experiência na esfera pública, é pesquisadora na área de sistemas de controle, sistemas de compliance, governança pública, ela que entende tudo sobre controladoria dos municípios também. Ela implantou várias controladorias municipais no país inteiro, tem uma experiência vastíssima, e vai aqui nos brindar hoje com a sua palestra sobre compliance de mandato. Ela vai falar aqui especificamente sobre compliance de mandato em torno aqui do Poder Legislativo, mas as visões, as ideias que ela vai discorrer aqui servem amplamente para a área da esfera pública, sobretudo naquele prisma de sistemas de controle, aquele prisma de manter em conformidade as ações da administração pública. Então, eu quero saudar a doutora Bárbara Cristal, pedir para que ela faça aqui a saudação inicial dela, para que a gente possa fazer. A minha imagem caiu, parece? Alô? Oi, aqui. A minha imagem está fora? Bom dia a todos, tudo bem? Só aguardo, você está me ouvindo? Boa noite, bom dia a todos. A gente vai falar sobre compliance, especificamente, mas vocês vão ver que nós estamos entre as diversas áreas para poder falar do compliance de mandato, porque o compliance de mandato começa na campanha. Agradeço muito, né? Principalmente aí o convite para a gente poder falar desse bate-papo, eu acho que vai ser muito interessante. Aqui nas câmaras, né? E para quem também está ali com mais atuação, mais executivo. Oswaldo, para mim poder iniciar. Né? O que a gente comenta hoje, que eu acho que é interessante, só para vocês entenderem que é o que a gente vai mostrar aqui do compliance de mandato, tá? Mostrando uma percepção, que é o quê? Essa linha, né, política até a intenção de várias linhas de controle também da posteriormente linha da fiscalização. Eu coloquei aqui, ó, inteligência artificial, por quê? Tem uma construção comum, né? Mandato o Brasil tem certa papel para esse momento. A gente tem em que tem uma trabalha a construção de um funcional de mandato muito mais forte, né, da linha de instituições realmente, né, um mandato forte e muito mais definido, tanto na linha de metas, né, tanto na linha de resultados, como também com foco específico
em consideração todos os itens, né, que entram de compliance. Vamos só ver o workflow voltando aqui para a gente iniciar. Consegui retornar aqui, a minha internet caiu, não sei o que aconteceu. Eu Aqui te aguardando. não consegui entender aqui. Bom, eu acredito que a doutora Bárbara já fez aquela introdução inicial que eu tinha falado, né? Os nossos amigos aqui também que estavam entrando já conseguiram entrar, estão compartilhando, chamando o restante do pessoal. E agora eu quero passar aqui para a Bárbara para que ela compartilhe os seus conhecimentos conosco, traga aqui a sua explanação, ela vai fazer uma apresentação de um slide para que melhor o entendimento para todos que nos acompanham. E aí, daqui 1 hora, eu retorno, doutora, para que a gente possa fazer o fechamento. Eu vou lhe deixar à vontade aqui na transmissão, mas estou aqui nos bastidores te acompanhando, tá? Me parece que a sua internet estava bem estável, não sei se agora melhorou. Pode falar, Para mim aqui Bárbara. está normal. Qualquer coisa vocês podem mandar um chat aqui que eu sempre leio. Se você ver que entrou uma pergunta muito boa, a gente pode falar aqui, você também pode fazer a introdução, aí já vou bate-papo. Ok, doutora, tá bom. Não sei se você está no Wi-Fi ou no 3G ou no 4G, mas me parece que está um pouco estável. Tá? Não sei se dá para você mudar aí, está travando bastante, o pessoal está falando. Você que nos acompanha, vai nos ajudando, por favor. Mande aqui no bate-papo, porque aula ao vivo é isso mesmo, galera. Não tem jeito, né? Esses incômodos da internet são normais, né? Aula ao vivo, internet aqui tá boa, às vezes ali não tá. Mas eu vou pedir para a doutora Bárbara tentar colocar, não sei se ela está no 4G ou no Wi-Fi, para que ela mude, então, para que a gente veja, então, se fica bem melhor a transmissão. Mas já já a gente equaliza isso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a palestra. É um conteúdo bastante importante, um conteúdo muito relevante, sobretudo para o momento atual que nós estamos vivendo. Falar de compliance de mandato, compliance eleitoral, governança, sistemas de controle, nunca é tarde a gente tocar nesse assunto, tocar no tema. Bom, o pessoal está acompanhando, vocês vão aqui nos auxiliando. Vai tocando, doutora, vamos ver como é que fica, por favor. Gente, aqui no Wi-Fi de casa, ele é o bem forte. Vamos ver se ele vai segurar aqui. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, de comentar sobre a linha, né, do compliance partidário. Eu acho que vão ver bem muitas frentes, então eu fico muito feliz de ter várias câmeras aqui assim, porque, gente, além de mandar que vocês fazerem essa diferenciação, vocês também conseguem estimular o mandato do executivo para que ele possa ter essas características muito mais fortes do Doutora Bárbara, está falhando bastante. Ainda está falhando bastante. Eu quero que o pessoal vai nos ajudando aqui. Talvez estabilize quando continuar. Mas parece que a internet está bastante ruim. E aí, nesse início aqui, pelo menos eu não compreendi muita coisa, doutora. Eu espero que o pessoal tenha compreendido, mas eu não compreendi muita coisa. Vão nos ajudando, por favor. Coloquem aqui nos comentários para que a gente vai equalizando aqui a transmissão conforme vocês vão nos orientando. Aqui, ó, a internet está bastante ruim, também não compreendi. O Marcos Andrade, bom dia, Marcos Andrade, obrigado pelo comentário. Já, pessoal, não tem jeito, né? A gente, da mesma forma que essas
reuniões virtuais facilitam a vida da gente, também tem hora que complica um pouco por conta de sinal de transmissão, mas vamos tocando aqui, deixa a doutora mudar novamente lá. O pessoal está mandando mensagem aqui também no meu WhatsApp, dizendo que estava ruim mesmo. Deixa só mais um minutinho a doutora fazer lá a mudança de sinal para ver se melhora. Talvez também ao longo da transmissão vai se estabilizando, né? No início pode ser que dê um pouquinho de problema e depois se estabilize. Pelo que vocês podem ver aqui no currículo da doutora, ela tem uma imensa, né, extensa atuação, extenso conhecimento, formações, graduações, pós-graduações na área de combate à corrupção, sistemas de controles, auditoria, governança, inteligência e contra-inteligência. Já foi conselheira de vários conselhos em São Paulo e em outros estados do nosso país também, em outras cidades fora de São Paulo. Tem vasta experiência em implantação de sistemas de controle, sistema de governança, sistema de auditoria, conselheira de controle interno, transparência, combate à corrupção, promoção de integridade. Eu acho que aqui vocês terão um material bastante farto para que vocês possam, inclusive, pegar vários insights que normalmente ela traz nas apresentações dela, que vocês podem aplicar imediatamente na esfera de atuação de vocês. Seja no legislativo, ou até mesmo em instituições privadas, né? Porque sistemas de governança, a gente também atua, né? Sistemas de controle na esfera privada da mesma forma. Doutora, vamos ver se melhorou então? Vamos lá? Ver se a internet nos ajuda. Vamos ver. Fazer bem, gente, eu acho que pode ser interessante. Eu vou tirar o vídeo para ver só o áudio. Ele fica mais. Eu vou abrindo a câmera às vezes. Talvez isso facilite um pouco, ficar melhor a conexão travada. Talvez puxe menos. Vamos só tentar aqui. E aí vocês escrevam aí, se por acaso ficar muito lento mesmo assim, tá? Tá, a gente vai monitorando aqui então. Vamos. Quem não me conhece ainda, Bárbara Cristal, qual é a área que eu atuo, tá? Realmente, a linha de combate à corrupção, eu me formei aí na USP, né, na área de gestão de políticas públicas, tenho uma Tribunal de Contas na área de controle, tenho também, foi um mestrado, né, atuo nessa parte de combate à corrupção na União dos Vereadores do Brasil, já fui também conselheira da Associação de Prefeitos do Estado de São Paulo, trabalhei aí na KPMG, na linha de implementação, controladorias estaduais, na Controladoria do Paraná, que hoje está em primeiro lugar em compliance estadual no Brasil inteiro. Trabalhei também nessa linha das controladorias municipais, na cidade de São Paulo, né? Também sou muito forte na linha de atuação de devolução, né, várias e várias auditorias aí acima de na linha de busca e apreensão, né? Formo vários tribunais de contas pelo Brasil inteiro, várias controladorias também, alguns ministérios públicos e hoje a minha área mais forte é a linha de inteligência, tá? Que é o que eu mais atuo hoje aí no perfil de auditoria, no relatório de devolução ao erário público, na implementação de controladorias, tanto de Câmara quanto controladorias municipais, essa linha de inteligência artificial que vocês também vão ver aqui, tá? Então, quem não conhece, essa aí é mais ou menos as minhas características profissionais. Vamos lá? Quando a gente fala de inteligência artificial em mandato, para quem ainda não ouviu falar nisso, é o perfil de corruption free. O que é isso? É você ter, tanto no seu mandato de Câmara, quanto no seu mandato do Executivo, quanto no seu mandato pessoal, tá, gente? Além do mandato
você ter aí a certeza que não tem nenhum tipo de corrupção, nem estratégico, nem tático, né, que seriam as linhas de gerenciamento e a linha de estratégia mesmo de uma gestão, que ela não possui corrupção em nenhum pagamento, em uma contratação, tá? Hoje, por inteligência artificial, a gente já tem esses casos de sucesso aí, e quando as pessoas falavam, a corrupção é impossível de você ter uma bala de prata, a corrupção é impossível de você não ter em qualquer gestão. Não é bem assim que funciona, tá, gente? Se você até pode ter o risco, a vulnerabilidade, o início de um indício, mas você deve parar aquela ação. Ou você pode também, né, ter um momento inicial, você fazer a correção do ato irregular. Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo do meu dia a dia, tá? Hoje, a gente soltaram CPIs em câmaras, muitos, de São Paulo, mas eu tenho vários no Brasil inteiro. O que é mais interessante é que as câmaras não conseguiam informações, né, do executivo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma rastreabilidade de todos os dados, mesmo que a prefeitura tenha apto fogo nos computadores. Inteligência artificial consegue rastrear mesmo assim. Então, isso é muito grande. Não tem mais, como é que eu vou dizer isso? Não tem mais o crime perfeito, tá, gente? Importante também que vocês saibam, porque todo perfil de corrupção, fazer corrupção, dá muito trabalho, tá? E só que a corrupção deixa rastros, e esses rastros é que a gente busca para gerar materialidade, tá? Então, para a gente poder iniciar aqui. Por que eu criei esse termo, né? Inteligência artificial é o bodybuilder da gestão pública aí. Por que isso, tá, gente? Pela linha de que você tem sim que fazer a construção de um novo corpo institucional, tá? Muito mais forte, muito mais definido, como a gente comentou no começo. Isso não é simples, tá? Não adianta eu ser demagoga aqui e falar que não, é super tranquilo, não dá trabalho com o gestor público fazer uma gestão eficiente, ou fazer um compliance de mercado. Claro, gente, que faz, claro que tem que ser constante, claro que tem que ser 24 horas, óbvio que dá muito trabalho, tá? No entanto, vocês não tenham dúvida que uma vez aceito esse desafio, vocês vão ter sim aí muitos benefícios, tá? Hoje no Brasil, por exemplo, vocês já viram alguma vez na vida de vocês uma Câmara 100% aí corruption free? Ainda não, né? Já viram um mandato de executivo também nesse perfil? Mas vocês vão começar a ver, tá? Essa tendência tem vindo para o Brasil. Eu trouxe ela muito fortemente aí, desde o ano passado, primeiro nos órgãos de investigação, tá? E agora, de fato, indo aí para os mandatos públicos, que eu acho que vai ser um grande diferencial, de fato, e vai acabar com muitos mitos, né? Vai acabar aí com muitas falácias da gestão pública que as pessoas estão acostumadas a falar, mas que às vezes poucos sabem das demandas internas, de fato, tá? Só para vocês verem aqui, ó, quando a gente fala de um compliance de mandato, vocês vão ver que tem várias vertentes, tá? A gente vai falar de todas elas aqui em conjunto. Mas, inicialmente, ó, só para vocês verem, hoje a gente consegue aí, por inteligência artificial, fazer, tá, toda a análise de quantos CNPJs apenados teve em qualquer gestão dos últimos 30, 40 anos, tá? E o município recebe isso, né? Então, os órgãos de investigação fazem alguns no Brasil isso hoje, no entanto, para a linha de compra direta, que é a linha aí das fraudes Covid, não tem, tá? Esse aqui, ele faz de fato, a maior parte do Brasil não consegue fazer. Só para vocês terem uma ideia, esse perfil aqui, né, que eu criei em 2013, ele tem uma premiação no MIT, né, no MIT aí, nos Estados Unidos. Só para vocês perceberem, a gente consegue mostrar que no Brasil inteiro, quantas cidades contrataram com empresas que não poderiam nem participar do certame, tá? Ou então aqui, ó, o excesso de dispensa de licitação. O que é isso, gente? Quais as câmaras, quais os municípios, né, tanto legislativo quanto executivo, também judiciário, tá? Também nível municipal, estadual e federal, quantos entes federativos estão quebrando aí
licitações, né, de forma irregular, fazendo fracionamento de licitação ou um excesso de despesa, tá? Excedendo aí também alguns limites, tá? Tanto de ME, tanto de ME quanto de EPP. E aí o que é mais interessante para que vocês vejam, ó, gente, dá para ver aqui, ó, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, nesses quadradinhos, ó, esses pontinhos todos, é a documentação daquela empresa em que já foi encontrado aí e quais são as materialidades encontradas, tá? Então, vocês veem que essa linha de inteligência artificial hoje, ela consegue rastreabilizar todas as informações do Brasil, né? Não é uma coisa tão simples assim. É o trabalho de um ser humano? Gente, não dá para um ser humano fazer isso, tá? É por isso que a gente fala aí que é uma grande bala de prata. Outro perfil para que vocês entendam, tá? Vamos supor aqui, ó, doações de pessoas físicas em campanha, tá? E aí, se essa pessoa ela tem outros contratos na prefeitura ou na Câmara naquela gestão. E qual é a relação das pessoas que trabalham na Câmara? Qual é a relação das pessoas que trabalham no Executivo com grau de parentesco aí com essas empresas ou grupo societário com essas empresas, tá? Dá para rastreabilizar tudo. Isso aqui, gente, numa perícia forense, gera uma materialidade que ela fica incontestável, tá? Essa aí é um diferencial hoje, que a gente fala que é da rastreabilidade da materialidade, que é, sim, uma grande resposta, tá? Para várias demandas, né? Tanto de Ministério Público, quanto de Polícia Federal, quanto de qualquer órgão de investigação, tá? A gente faz muito essa linha aqui para vários órgãos de investigação, mas hoje em dia também para municípios, tá? E aqui que está aí a rastreabilidade, tá? Outra linha que eu gosto muito, só para que vocês ouçam falar, porque a gente vai falar aqui, sem ser na linha de inteligência artificial, também no nosso programa de hoje, que é o quê? Ó, isso daqui, gente, é a análise, tá? De grandes máfias de corrupção. O que é isso? Existe uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o apadrinhamento político, né? O apadrinhamento político de partidos políticos para empresas. Então, vamos supor que uma pessoa fez lá um financiamento de campanha, só que ela é só assim, onde tem ali partido que ela fez a doação, de 4 em 4 anos, ou se tem uma reeleição, aquelas empresas seguem o partido pelo Brasil, tá? Essa linha de apadrinhamento, né, ou um benefício para que essas empresas aí estejam nos municípios onde a partido está, a gente também consegue aí fazer essa rastreabilidade, tá? E mostrar esse comportamento cíclico ao longo do período dos anos. Isso é muito importante para realmente a gente desmascarar aí grandes redes de corrupção na linha partidária, tá? Outra linha que também dá para utilizar aqui, que é interessante, por exemplo, máfia da merenda, por exemplo, máfia de catracas, por exemplo, máfia da vacina. A gente consegue pegar aí as empresas que fizeram o mesmo método de corrupção em vários municípios do Brasil, mostrando o grupo societário, obviamente, mostrando aqui as irregularidades durante o certame e também mostrando essa mesma ação, porque, só para vocês entenderem, tá, gente? Corrupção, ela tem um método para ser feito. Cada tipo de corrupção, cada tipo de crime do gênero corrupção tem o seu perfil de ser realizado, tá? Só que isso também pode, sim, ser analisado, né? E ser aí calculado, e ser criado algoritmos para essa ação, né? Existem vários estudos que mostram quais seriam esses cálculos, tá? E a gente usa esses cálculos para rastreabilizar aí e consegue encontrar grandes máfias, tá? Outra linha, que é uma linha mais, o perfil de governança, que vocês também vão gostar muito, que é uma linha muito forte aí, o perfil das ODSs, né, como o Orlando falou, que a gente estava comentando das ODSs, a ODS, todas elas, né, as 17 ODSs, elas tratam de políticas públicas, e essas políticas públicas, elas podem ser analisadas a efetividade dessa política pública, tá? E essa efetividade não tem, gente, mais a ver
com o percentual, né, gasto que está na Constituição, para a saúde, para a educação. Não é isso, né, que a gente está buscando aí quando a gente fala de compliance de mandato. A efetividade o mínimo operacional é o percentual. Só que o que importa, vou dar um exemplo, tá? Que tem aqui até na tela. Uma política de educação. Uma política de educação, o que está importando é o número de alunos percentualmente que tiveram uma nota acima de 8, 9, 10 aí no IDEB, um exemplo, tá? Qual é a nota daquela cidade no IDEB versus o custo por aluno? São outros indicadores que vão gerar a efetividade daquela política pública, tá? Isso em todas as áreas. Então, quando a gente fala aí um pouco desse perfil de compliance de mandato, a gente está indo para o último ponto, né? Claro, né? O tipo ideal aí de mandatos leva tudo isso em consideração, não sendo uma ditadura dos dados, tá? Isso é importante que as pessoas entendam. Não é uma ditadura dos dados. Você usa os dados para decidir. Você usa os dados para ver a melhor hora, por exemplo, de parar uma ação irregular. Você vê a melhor hora de se determinar aí uma mudança de plano ou uma mudança de contratação, por exemplo, tá? Os dados são para auxiliar aí, muitas vezes, a decisão. Aí tem, só para vocês verem, né, tem várias matérias em vários jornais, mesmo no Ministério Público, né, em várias linhas, né, vários jornais, tanto físicos quanto digitais, que falam aí hoje desse perfil, né, especificamente aqui do que eu criei, mostrando essa efetividade aí prática nos mandatos, tá? E nas investigações. Então, vamos falar aí dessa linha que a gente está comentando, que seria essa teoria, né, desses mandatos nessa linha de Bodybuilding política, tá? Então, o que é isso? Acontece quando a gente tem os detentores de mandato eletivo, que são agentes políticos que atuam na construção desse corpo institucional muito mais forte, definindo, levando em consideração todos os pilares do compliance, da governança, da integridade e dos regramentos anticorrupção. Então, são todos os indicadores, tá, gente? Por isso que seria aí o tipo ideal, né? A Fórmula 1 dos esportes, né? Vamos dizer assim. No caso aqui, a Fórmula 1 de mandato. Não é só uma pessoa simplesmente estar no cargo, simplesmente cumprir os percentuais constitucionais ou dar a impressão de que tem aí uma implementação inicial de um compliance, tá? Uma coisa é você, vou dar um exemplo, ranking de transparência pública. Tem vários municípios que têm portal, só que quando você vai ver a nota desse ranking de transparência municipal, seja na CGU, seja no Ministério Público, aquela cidade está com nota 0, 2, 3, isso não é ter transparência de fato, né? Então, aqui é a mesma coisa, tem que se estar levando em consideração todos os pilares, tá? Quando se tem todos os pilares, você atingiu aí, sim, esse perfil, né, de alto resultado, de alto rendimento de um mandato, tá? E aí, vamos lá. Desta forma, você atende a padrões internacionais e nacionais de um mandato de resultado e probo, né? A probidade aqui, ela é importante. O que é esses padrões internacionais, tá? Não só a ODS da ONU, mas também, gente, toda a linha da OCDE, né? O Brasil hoje, ele não está na OCDE por alguns motivos, e um deles está ligado aí essa linha de combate à corrupção, tá? E o combate à corrupção, ele não será efetivo enquanto ele não for em todos os municípios, né, gente? Essa questão de... A gente tem 5.500 municípios. Se a gente não tiver nos municípios essa linha de implementação de integridade, não precisa nem ser de combate à corrupção puramente, mas de integridade e de implementação, né, de sistemas de controle, tanto as controladorias de Câmara quanto as controladorias municipais, é muito difícil aí que a gente tenha, de fato, essa alocação na OCDE, tá? Não vamos conseguir enquanto isso não acontecer. Então, para quem está assistindo a gente, buscar aí as diretrizes da OCDE e da ODS para a sua cidade, tanto na linha de Câmara quanto na fiscalização, né? Para o Legislativo, é muito importante, tá? Vamos para a próxima linha aí?
que é o quê? Outro ponto que é levado em consideração é a utilização de inteligência artificial como um fator de geração de corruption free, tá? Que é uma tendência mundial aí, que eu vou mostrar para vocês já tem alguns manuais, já tem algumas informações, o Orlando sempre deixa disponível a apresentação, e depois vocês podem clicar nos links, né, ou buscar as informações também na internet aí de outros textos, que eu acho que é legal para vocês ouvirem falar, tá? Vamos lá? O que são as características aí, né? Quais são os 10 passos para se atingir essa boa libido política, tá? É o quê? Se tornar, de fato, né, um boa libido política. O que é isso, gente? É criar uma cultura efetiva. Não adianta, né, você falar que tem um cargo de gestor se você não cumpre as atribuições de gestor, né? Eu, como auditora, muitas vezes... quando vou ver desvio de função, ou prevaricação, ou omissão, né, vários itens aí dos crimes de gênero de corrupção, o que acaba acontecendo? Gente, muitas vezes a pessoa que está naquele cargo, ela não faz a atribuição de fato daquele cargo, né? Seja ele eletivo, seja ele um cargo não eletivo, tá? Isso é importante porque essa cultura do valor é que vai mostrar o resultado, essa constância, né, de se ter compliance diariamente aí, é que mostra o resultado a longo prazo. A curto prazo também, tá? Eu gosto muito desse perfil de curto prazo, porque o perfil de curto prazo, ele mostra uma efetividade rapidamente, e aí ele gera uma motivação, né? Apesar de motivação ser algo interno, ele faz com que ele tenha outros resultados externos, né? Porque as pessoas têm um sentimento maior de credibilidade, ou um sentimento maior de pertencimento. Então, aquela liderança consegue, sim, né, ter um resultado muito maior na sua gestão. Outro ponto que é importante, tá? Que tenha o acompanhamento do sistema de controle nas 4 macrofunções. Para quem nunca ouviu falar, o que são essas 4 macrofunções, gente? Auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria, tá? Essas são as 4 macrofunções do controle. Essas 4 macrofunções, se você não tiver ela nem na sua Câmara, nem no seu executivo, né? Nem no legislativo, nem no executivo, você não vai conseguir cumprir várias legislações, tá? Várias leis aí que são determinadas, seja lá e seja a LRF, tem vários pontos da Constituição, gente, que forçam com que esse sistema de controle seja implementado para que se tenha aí o resultado, tá? Então, isso é muito importante. Poucas controladorias de Câmara hoje, elas de fato têm aí a sua ouvidoria ou têm o seu procedimento interno de sindicância baseado, né, num perfil de corregedoria que tem legislação própria, manual próprio, né, tanto a auditoria quanto a ouvidoria, quanto a corregedoria e mesmo a controladoria, todas essas macrofunções, ela tem a sua própria legislação, ela tem o seu próprio manual, ela tem sim, né, as pessoas às quais tem que ter um perfil específico para estarem nos cargos, e isso faz com que a gestão tenha uma diferenciação muito grande. Vou dar um exemplo, tá? Uma cidade que ela tem controladoria, né, como sistema de macrofunção, ela tem uma arrecadação muito melhor, ela tem uma eficiência do gasto muito maior. Então, isso é muito importante, tá? Que a gente leve aí em consideração. Tenha objetivos bem definidos, tá? E aqui, ó, conheça o seu corpo institucional e comece aí com uma consulta de diagnóstico de gestão. O diagnóstico de gestão, gente, ele é muito importante, tanto do seu mandato, quanto do mandato da sua Câmara, quanto do mandato do Executivo. Por que eu digo isso, tá? Vou dar um exemplo. Transição de governo. Quantas e quantas vezes você consegue encontrar vários crimes eleitorais, ou você consegue encontrar várias ações que não deveriam ter sido feitas, tá? Ou informações que não foram entregues naquela transição e que, por vezes, gente, o prefeito novo, né, ou o prefeito que foi recém-eleito ali, que nunca teve mandato na vida, ele vai pegar aqueles restos a pagar
ele vai acabar pagando muitas coisas que teve contratação irregular. Então, isso acontece bastante no Brasil. Então, esse diagnóstico inicial faz muita diferença. Outro perfil importante, tá? A questão dos cargos em desvio de função. Quantas e quantas vezes, ou então mais simples que isso, né? Ver lá o precatório, ou então ver quantas pessoas estão aí no ISS e não estão, né? E não estão sendo possíveis, né, estarem sendo aí contadas nas secretarias. Eu já fui em cidades aqui no Brasil em que você tem, no máximo, 10 cargos de assessoramento, todos os demais são cargos concursados. Só que você tem vários concursados afastados. E quando você vai para uma secretaria, às vezes você tem pouquíssimos funcionários. Esse diagnóstico, ele ajuda, sim, a você implementar uma gestão que ela possa ter um resultado. E mais do que isso, né, que você abra investigações, porque muitas vezes esses afastamentos, eles são fraudulentos, né? A pessoa não está trabalhando na prefeitura, não está trabalhando na Câmara, mas ela está trabalhando no mercadinho, ela está trabalhando no escritório dela, no consultório dela. Então, tem que se prestar muita atenção, porque nem tudo aí é verdade, né? Então, se esse diagnóstico ele é muito importante, ele tem sim que ser realizado, tá? Vamos para um próximo item aqui, né? Contar com uma equipe de excelente qualidade. Às vezes, a gente está numa região em que, por mais que o salário seja atrativo, você não vai conseguir trazer, né, pessoas de altíssima qualidade. Isso acontece. Um exemplo muito comum é médicos, né? Às vezes você tem cidades aí em que o prefeito, né, às vezes até a Câmara, em relação a esse médico, que às vezes é um funcionário fantasma, alguns dias, né, no mês, né, ou na semana, por medo de perder aquele médico que passou por um concurso, né? Isso, gente, não é aceitável, por mais que você possa ter um período, né, de deserto aí, de não ter um funcionário e ter que refazer o concurso. No entanto, isso às vezes é muito mais importante para a população, né? Então, você pode também fazer algumas ações relacionadas a consórcios, né? Que por muitas vezes é mais interessante do que você abrir um concurso novo para ter um médico que, por algumas possibilidades aí, pode não ser um médico que vai atuar no período em que está o contrato dele, né, de contratação dele. Então, esses itens, eles são muito importantes. Nessa questão de excelente qualidade, vale a pena, muitas vezes, você pegar uma equipe local e formar aquela equipe, ou capacitar aquela equipe, né? A equipe vai, sim, aprender, né? Não tem nada na gestão pública que não possa ser aprendido por qualquer pessoa que saiba ler e escrever. Tudo dá para ser aprendido, né? Então, isso é muito importante, que vocês se preocupem aí com a excelência da qualidade das ações. E, outro ponto, né? Que não se coloque pessoas que não tenham aquela capacitação, que não tenham aquela atribuição para trabalhar. Um exemplo, se o cargo exige nível superior, não adianta querer maquiar e colocar uma pessoa de nível médio, nível fundamental, né? Tem muitas cidades que fazem isso, mas as consequências são muito graves e muitas vezes você tem, sim, né, uma construção aí de ter várias ações civil públicas, né, em relação a esse ponto. Então, tomem cuidado, porque muitas geram danos morais, sim. Então, prestem muita atenção nesse item, porque ele é fundamental, tá? Uma aposta no período de descanso, né? Então, o que é isso? Uma intercalação, gente, entre ações corretivas de governança, tá? O que eu quero que vocês entendam, vou até abrir a câmera aqui, para vocês terem uma percepção. Nem o combate à corrupção, nem a governança, ela dá para ser um período contínuo, né? Sem ter a intercalação. A intercalação é muito importante. Nenhuma prefeitura consegue 4 anos de combate à corrupção muito intenso. E nenhuma, como é que eu vou dizer isso, né? E nenhum marasmo também de uma linha de governança ali naqueles períodos. Então, o que é importante, né?
você ter uma mescla entre a linha de governança e a linha de combate à corrupção, que é essa linha corretiva. Por quê? É praticamente um morde e assopra, tá, gente? Senão fica muito intenso ali a gestão e a gestão pode ficar travada, ou então a gestão pode não saber para onde ela está indo, né? Dá para ter os dois juntos? Sim, dá para ter os dois juntos, tá? Mas aí tem que ter democracias locais um pouco mais empoderadas. Mas o mais comum de dar certo a gestão ou de dar certo o mandato é ter esses dois perfis, né? O corretivo e o de governança sendo intercalados, né? Tendo momentos de alta intensidade, onde você vai gerar arrecadação, prisões, né? Onde você vai gerar aí, como é que eu vou dizer isso, né? Como se fosse limpar, né? Algumas secretarias, né? De fato, estancar algumas ações que estão enraizadas na gestão, que são irregulares, e outros momentos de governança que é para reconstrução do que foi encontrado, para reconstrução aí do que foi recomendado, tá? Então, essa mescla aqui, ela é fundamental. Aí aqui, ó, aposte na capacitação e tenha treinamentos refinados ou complementares aí, visando o resultado, né? Então, o que é isso? É você, de fato, vou dar um exemplo super simples. Por exemplo, você ter no seu município, logo que começa a gestão, no primeiro ano aí de gestão, você tem uma capacitação de quais são os crimes contra a corrupção, quais são os crimes contra a gestão pública. Por que eu digo isso, gente? Tem muitas pessoas que estão em cargos concursados e em cargos comissionados que elas não sabem quais são os crimes contra a administração pública. E quando a gente estoura uma fraude, ou abre uma ordem de serviço, e aí vai encontrando várias irregularidades, e por vezes, né, vai para a linha de corregedoria e tem que ter os depoimentos, muitas pessoas acabam relatando, quando se deparam com a verdade, que não perceberam que aquele ato era, de fato, uma corrupção. Tá? Isso acontece muito, muito, muito no Brasil. Eu já me deparei muitas vezes com isso, principalmente, gente, não só a responsabilidade objetiva direta, né? Mas sim a corresponsabilidade. Essa linha de corresponsabilidade, as pessoas no Brasil acreditam, mas eu só deixei acontecer, mas eu não participei diretamente, eu vi que estava irregular, mas eu não alertei ninguém. Mas, às vezes, a sua atribuição é alertar. Às vezes, a sua atribuição é não permitir um pagamento sem ter uma medição, né? Vou dar alguns exemplos simples aqui. Então, na sua gestão, tanto de Câmara quanto de mandato, para que, vamos supor, uma gestão de mandato propriamente dita, tá? Os seus assessores, eles têm que saber o que eles podem ou não prometer. Eles têm que saber o que eles podem ou não atender, tá, gente? É muito complicado quando a gente tem aí denúncias, né, de assessores de vereadores, ou assessores de prefeitos, ou assessores de deputados. Vocês têm visto na televisão constantemente isso, né? E tem algumas ações que sim, não é só questão de moral, não é só questão de integridade, é questão mesmo dos crimes, né, contra a administração pública de forma geral, e também dos crimes de corrupção. Então, esse item aqui é fundamental a qualquer momento da gestão, tá? Uma vez que se saiba isso, se forçar essa capacitação, né, ou se estimular essa capacitação é fundamental. E aqui, ó, fazer exames de monitoramento, né, para ter cuidados especiais e respostas efetivas. Por que esse monitoramento é importante, gente? Porque a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente tem que reavaliar se aquelas ações, elas fazem sentido. E outra coisa, não adianta você querer dar um remédio para uma doença que aquele remédio não trate. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que saber quais são as minhas porosidades para que eu possa, de fato, ter a resposta correta àquele risco que é criado, tá? E aí vem aqui, ó, introduzir inteligência artificial na sua gestão pública, né, para gerar uma gestão pública muito mais saudável aí como prioridade. E se saudável? É que você consiga monitorar do começo ao fim todas as ações, tá? Então, esses são os 10 passos aí. Agora, vamos ver o compliance de mandato
como um todo, tá? Quais são os itens, né, que são levados em consideração nessa teoria aí, né, do Bollywood Political, tá? Quais são esses itens? O compliance partidário, né? Se o seu partido tem um compliance partidário. Vou dar um exemplo aqui, a questão das candidaturas laranjas, né? Muitas vezes femininas, que por vezes, quando encontradas, né, você acaba derrubando toda uma chapa. Então, às vezes, você ganhou a eleição, só que o seu partido não tinha um compliance partidário, ou o seu partido acabou gerando, né, candidaturas laranjas, e acabou sendo descoberto, não teve lá como se defender, e às vezes na sua cidade cai a chapa inteira e você acaba perdendo seu mandato por conta disso. Vai recorrer, né? Vai ter várias questões aí eleitorais? Sim, óbvio que sim, mas isso, para o perfil de compliance de mandato, é essencial. O meu partido tem essa preocupação, ou eu posso sofrer as consequências por essa falta de preocupação do meu partido com o compliance partidário, tá? E o outro perfil é o compliance eleitoral como um todo. Um exemplo que eu quero que vocês entendam, tá? No caso de vocês aqui, ó, condutas durante a campanha. É o que eu estou falando para vocês. Às vezes você tem lá um incentivo, né, de uma pessoa física que ela tem, de fato, uma empresa em que ela depois vai contratar com a prefeitura. Se você ganha um mandato, pode ter, sim, alguns riscos, pode, sim, talvez, né, ter aí algumas ações que possam dar a impressão de que isso é um combinado, ou isso é uma licitação fraudulenta, ou então, no caso de doações, né, que está tendo muito, que se tem uma preocupação de ter uma loja de doação, tanto na Câmara e uma loja de doação no Executivo, tá? Para que você tenha aí uma impessoalidade muito grande em relação a essas doações e a essas contratações, tá? Então, esses pontos, eles fazem total diferença para um compliance de mandato. As pessoas, normalmente, não falam desses itens aqui, mas eu falo muito desses itens porque esses itens, eles são apontados em diversas auditorias, né? Inclusive, algumas auditorias que eu mesma realizo. Então, esses itens, eles são muito importantes, tá, gente? Outra questão aqui da conta durante a campanha, a questão das rachadinhas, né? Outro ponto fundamental aí, importante. Vou dar um exemplo eu lancei um relatório muito recente sobre isso, né? Durante a campanha, você tem aí um prefeito no Brasil em que ele só gastou R$500 de gasolina. No entanto, ele tem no mandato dele atual um gasto 4 vezes maior aí do que os outros prefeitos em anos anteriores. Pode estar sendo pago o que foi gasto em gasolina na campanha agora? Sim, pode, né? Então, existem várias preocupações aí que eu falo para vocês que não dá para esconder mais, tá, gente? Pode dar a impressão que dá para esconder, mas na prática não dá, tá? Então, se preocupem muito com essa conduta aí, desde o início da campanha, desde o momento que vocês se filiam ao partido, prestem bastante atenção nesses riscos, tá? Vamos dizer assim, nesses riscos, porque eles fazem total diferença nesse compliance de mandato aqui. Outra linha que é muito importante são as análises de boas práticas de gestão, né? Uma gestão muito mais proba para que vocês mesmos possam fazer. Levando em consideração o quê? Políticas de combate à corrupção e mais do que isso, tá, gente? Boas práticas mundiais. Hoje eu estou como é que chama, né? É um concurso, tá? Um concurso de inovação. Eu sou lá uma das pessoas que fazem a seleção dos municípios, né? Do Estado, do governo federal, das instituições que têm melhores políticas de inovação. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem uma inovação internacional que, para o Brasil, algo que a gente nem pensou em fazer ainda, né? Algo que a gente ainda vai ter que criar em vários municípios. Pode dar a impressão para o mundo que não é inovação, mas para nós que não implementamos ainda, é sim. Então, buscar essas boas práticas internacionais para trazer para o seu município é muito importante. Vocês vão ter aula com o Cacá amanhã, e ele fala uma linha muito específica, né, de internacionalização municipal. Essa internacionalização municipal muitas vezes está atrelado a boas práticas de gestões mundiais aí. Isso é importante também para esse perfil de compliance partidário, tá? Essa replicação de inovação, essa replicação de boas práticas
traz grandes resultados, tá? Então, tem lá. Aí o que é importante que vocês também saibam delimitar, né? A missão do seu mandato, a visão do seu mandato, os valores do seu mandato, para que isso, de fato, né, é uma identidade sua, né, qual é a identidade daquela gestão. Isso é muito importante, gente, para a linha de diretrizes, né? Uma vez que vocês sejam vereadores, presidente de Câmara, ou que vocês aí sejam prefeitos ou governadores, essa missão, essa visão, esses valores, eles praticamente vão estar aí como diretrizes de qualquer secretaria, de qualquer programa que vocês criem no mandato de vocês, tá? Então, vamos dar um exemplo, né? Transparência. Vamos dar um exemplo aí, efetividade das políticas públicas. Uma outra linha que é importante é o plano de governo propriamente dito, né? Poucos gestores, né? Poucos candidatos, eles fazem aí um programa de governo para ser publicado, né? Publicizado. No entanto, gente, isso traz muita diferença para a prática da gestão, né? Quando você ganha aí, você tem pouco tempo inicial para gerar um planejamento real e implementar, né, a sua gestão. Então, ter esse programa de governo faz com que essas coisas já estejam internamente criadas, né, para que vocês possam depois executar. A gestão, gente, já é um jogo de futebol, né? Eu sempre falo isso. O compliance de mandato, ele começa aqui no treinamento, né? Quando você vai para a gestão, que é esse plano de gestão aqui, que já é o começo da execução, já é o jogo funcionando. Então, esse aqui são itens que devem ser levados em considerações, né? Passozinhos para atingir esse compliance de mandato, tá? Então, esses são os itens aí que a gente leva em consideração. Outro ponto que eu acho que é importante da gente conversar é isso aqui, ó. O compliance de mandato, né, não é um departamento. Então, vocês falam, mas o que é o compliance? É a ouvidoria, é a controladoria, é a integridade, o que é? Não é um mandato, tá? Não é um departamento. O compliance de mandato, ele é o quê? Um valor, ele é um valor que vai influenciar o seu comportamento e o comportamento das pessoas que compõem tanto a gestão pública quanto o seu mandato. E é isso que é importante que vocês entendam, tá? O compliance é um valor que vai influenciar essa ação, né? Em prol dessa integridade, obviamente, mas é um valor. E aí, o que é levado em consideração nesse valor, tá? Os 5 E's da gestão pública. Quais são os 5 E's aí do compliance de mandato? A ética, a efetividade, a eficiência, a eficácia e a economicidade, tá? Por que a economicidade, gente, é importante? A economicidade, ela é importante porque a economicidade, ela vai gerar a economia de algumas ações. Por quê? Porque nós compramos em escala, né? O setor público compra em escala. Vacina em escala, remédio em escala, não é isso? Fralda em escala, né? Medicação em escala. A gente compra UTI em escala. A gente não compra uma coisinha de cada coisa, né? A gente compra em escala. Então, se a gente compra em escala, a gente tem que pagar um preço menor, né, do que uma farmácia, um preço menor do que um hospital particular, por exemplo. Então, esse ganho de economicidade, né, esse ganho de escala, ele tem que ser levado em consideração no compliance de mandato. Mesma coisa quando a gente está fiscalizando, né? Todos esses itens aqui têm que ser levados em consideração na fiscalização, né? Quem trabalha em Câmara pode pensar que é o Tribunal de Contas Estadual ou o Tribunal de Contas Municipal que vai fazer aí a análise de efetividade, eficácia, eficiência e economicidade, tá? Isso é uma função do vereador, gente. Os tribunais, eles são órgãos auxiliares do legislativo, tanto que você pode ter uma conta aprovada ou desaprovada e você ter a Câmara, obviamente, né, revertendo essa decisão. Então, o órgão, de fato, que faz o compliance do executivo é o legislativo, né? Muitas pessoas confundem acreditando que é só o Tribunal de Contas da União, ou só o Tribunal de Contas Estadual, ou só o Tribunal de Contas Municipal. Não é, tá? Ele é um órgão acessório ao Legislativo. E também, gente, vou ser muito realista, né? Várias vezes aí você tem no Brasil contas aprovadas, tá? Por tribunais, mas na prática, aquele município está cheio de fraude, cheio de irregularidade, tá? Eu tenho várias auditorias minhas em que tinha cidades com contas aprovadas e estava lotado de fraude.
E aí foi muito complicado quando as fraudes foram colocadas à luz, porque se indagou aquelas contas aprovadas, né? Mas, então, prestem muita atenção nisso. É um mito. Não quer dizer que tem contas aprovadas que não tem fraude, não tem irregularidade, tá? Isso é muito importante que vocês, né, como vereadores, e quem é de executivo aqui, ou quem é da Câmara, ou quem é do prefeito, por exemplo, né? Ou algum assessor de executivo, que entendam que não adianta comemorar contas aprovadas. Não quer dizer que tem contas aprovadas que não tem fraude, não tem irregularidade, tá? Outra coisa que eu gosto muito que vocês ouçam falar, tá? Existe uma coisa chamada ética normativa. Como a gente está falando aqui do compliance de mandato, dessa linha de bodybuilding política, o que é isso, tá, gente? A ética normativa é essa linha aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Tem essa linha como se fosse um tracejado, né? Mostrando aqui, ó, eu cumpro a Constituição, eu cumpro a lei, né? Eu cumpro o compliance operacional. Cumprir a lei é o compliance operacional, gente. Nós não estamos mais no compliance operacional nem no Brasil, tá? Nós estamos aqui, ó, na ética de ciência. O que é isso? É eu saber se tem efetividade, se tem economicidade, se tem ética, são outros itens, gente, que está acima da barra, né? Que é só cumprir a Constituição. Isso é importante por aquela questão que eu falei para vocês, né? Dos percentuais constitucionais, muitas vezes. Ah, mas eu cumpro a LRF. Isso é suficiente? Não, gente. Cumprir a LRF é ética normativa, né? O que a gente busca na gestão pública é a ética de excelência, né? Não é simplesmente o operacional, tá? A gente já está no tático e no estratégico. Por isso aqui é o diferencial, tá? Por isso que é um valor aí de um mandato. Então, para quem nunca ouviu falar, né, está ouvindo por uma primeira vez, a gente tem, né, a ouvidoria, a corregedoria, a controladoria e a auditoria, tá? Esses 4 macrofunções aqui, elas praticamente, gente, cada atribuição dessa aí, somada, todas elas dão mais ou menos 60 atribuições. Então, muitos municípios têm o quê? O EUQIP, né, no Brasil. Tem um controlador e diz para a pessoa, faça esses 4 itens aí. Não tem como, né, gente? Uma pessoa não faz mais de 60 atribuições. Não faz sentido isso na prática, ela não consegue implementar. A cidade não tem resultado em várias áreas e ninguém sabe o porquê. Um exemplo, compras do gênero Covid, né? Quantas compras do gênero Covid foram feitas de forma irregular, não teve o ateste de entrega, né, tanto de medicamento quanto de vacina, muitas vacinas aí no Brasil com prazo de fora de validade, sendo aí injetada nas pessoas. Quantas a gente tem no Brasil, por exemplo, né, de não medição, né, do que foi entregue de máscara, de teste Covid, e aí está se abrindo a CPIs, tá? Você ter uma única pessoa para avaliar tudo isso não faz sentido na prática, ela não consegue, tá? Então, essa implementação, ela tem que ser efetiva, tanto na Câmara quanto no Executivo, tá? Esses 2 itens aqui, eles servem para todo o perfil, né, desse sistema de controle, tanto de Câmara quanto municipal. Próximo item, isso daqui, ó. Antigamente, gente, em 2015, né, eu até tenho um texto sobre isso, tem até um livro sobre isso, tá? O controle interno, ele era sempre visto, tanto o controle interno de Câmara, tá, quanto o controle interno do Executivo. Só para vocês entenderem, Polícia Federal é controle interno, tá? Controle interno avançado, mas é controle interno, tanto quanto as controladorias, tá? Então, o que acontece o controle interno, ele era sempre visto posteriormente. O que é isso? Era sempre a última fase do controle. Ele estava sempre aqui, ó. E aí, qual que era a grande crítica? O controle só atua, o Ministério Público só atua, o Tribunal de Contas só atua, né? Tanto controle interno quanto controle externo, né? Quanto órgãos institucionais de defesa aos interesses públicos, aos interesses sociais, eles atuavam aqui, ó, no posterior. Depois que tinha acontecido tudo, ele achava fraude. Então, né, já depois de um certo tempo no Brasil, se começou a fazer o quê? Na formulação, na implementação e na avaliação de qualquer política pública ou de qualquer procedimento público ou de qualquer compra pública. O que quer dizer isso, tá, gente?
O controle na formulação, nesse item aqui, ó, o controle neste momento é o controle preventivo. A implementação, o controle na implementação e o controle na avaliação, ele é o controle de monitoramento. E o controle posterior, ele é o controle punitivo, opinativo. É o controle aí que vai gerar a multa, a devolução ao erário público, a prisão, né? Então, esses são os itens aí que podem, hoje, né, no Brasil, estarem atuando. Não é apenas o controle posterior, o punitivo, né? O controle mais policialesco. É o controle da prevenção e é o controle concomitante, né? Ou de monitoramento, que é o quê? Na prevenção, eu já levo em consideração o que pode dar errado. Então, aqui, eu já, além de ser um valor muito mais baixo, eu já respondo ao risco inicialmente, para que ele não aconteça. Um exemplo, uma empresa com CNPJ penado, que não pode ser contratada por aquele município, já está com trânsito julgado. Então, o que acontece? Você não permite já aqui que a empresa nem participe do certame. Aí aqui, ó, implementação e avaliação. Já veio lá uma indicação do Tribunal de Contas, já veio uma ação civil pública do Ministério Público, e você, naquele momento que chega aquela informação, você já começa a abrir uma ordem de serviço interna, já começa também a sua investigação, além de responder àquele órgão, tá? Então, uma outra possibilidade, tá? E aqui, o que a gente mais conhece, que são as ações, né, posteriores das irregularidades. Então, hoje a gente atua nessas 3 formas, tá? Preventivo, concomitante e posterior, tá? Opinativo, punitivo. Então, são esses 3 itens hoje que o controle atua, por isso que ele é muito mais efetivo, tá? Para o compliance de mandato, a mesma coisa, tá? Tanto no executivo, quanto na Câmara, quanto no seu próprio mandato, tá? Vou contratar assessores, estou fazendo meu plano de governo, o que eu estou levando em consideração aqui, né? Todo mundo sabe, né, o que é crimes contra a corrupção, então, muitas pessoas que são assessores, né, muitas vezes eles estão falando por nós. Então, essa preocupação, ela é muito importante, tá? Eu fiz um slide específico aqui sobre o próprio mandato, vocês vão ver já já. Então, vamos ver. O que é esse to complete, né? To complete, o que é esse negócio? É isso aqui, ó, estar em conformidade, tá? Estar em conformidade significa o quê? Eu cumprir, eu executar, eu satisfazer e eu realizar o que foi imposto. O que é esse imposto aqui, né? A Constituição. Aí vem, ó, o programa de compliance de mandato consiste em adotar um conjunto de instrumentos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivando as denúncias de irregularidade, assim como aplicando o Código de Conduta de Integridade e as políticas e diretrizes. Então, o que incentiva a denúncia de irregularidades, tá, gente? O problema não é eu ter denúncia na minha Câmara, né? O problema não é eu ter denúncia na minha ouvidoria do Executivo. O problema é eu não saber o andamento dessa denúncia, eu não saber o que aconteceu com ela, eu não saber se ela foi arquivada, se ela tinha, de fato, materialidade suficiente para andar e, principalmente, qual foi o resultado dessa denúncia, né? Então, o que é importante é eu saber o que eu fiz com aquela ação. Por quê? Porque quando a sociedade denuncia, é sinal que ela acredita nas instituições, o que é muito positivo, tá? Não negativo. Em relação ao Código de Conduta, ele é fundamental, né? Muitos municípios aí, eles têm o Código do Servidor, mas eles não têm o Código de Conduta, né? Eu já me deparei com códigos de conduta, o Orlando vai dar risada, mas já me deparei com códigos de servidor dos anos 70, que a pessoa podia fazer um crime lá, ser pega em flagrante, que assim ia receber o seu salário integralmente. Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido nem em 2020, não faz sentido. Acontece ainda em 2021? Acontece, mas tem que ser também atualizado esse tipo de coisa, tá? Tanto o Código de Servidor quanto a questão do Código de Conduta aí, tem que ser reavaliado. Dá um certo trabalho? Sim. Traz um risco político? Também. Tem sempre reações, né, dos servidores efetivos? Óbvio que tem, mas é necessário aí essa readequação, né, atualizado aí do Código de Conduta e também do Código do Servidor Público, da região, né, claramente. Aí vem, ó, um foco de todo o programa de compliance de mandato é atender a legislação vigente, atuando para a prevenção, detecção,
de respostas de correção de possíveis atos de fraude e corrupção, buscando ser sempre um instrumento de apoio à gestão e o auxílio de tomada de decisão com maior segurança, visando afastar conflitos de interesse, ameaças à integridade da gestão, melhorando a conformidade das decisões. Então, quando eu penso em compliance de mandato, por que eu faço compliance de mandato? Para isso aqui, ó, para eu ter um compliance de mandato em que ele vai ser um instrumento de apoio da sua gestão, né? Em que ele vai auxiliar todas as tomadas de decisões que vocês vão ter. Por exemplo, se a gente sabe que tem uma falta de efetividade em educação, em saúde, em relação ao gênero Covid das contratações, é óbvio que eu vou poder ter uma fiscalização, ou vou poder fazer uma proposição de legislações, ou proposição de qualquer ação, né, legislativa, com muito mais segurança, afastando, inclusive, qualquer, não só conflito de interesse, mas também afastando qualquer ameaça aí que venha para vocês, mostrando que vocês talvez não fossem, né, imparciais ou que não tivessem impessoalidade de uma ação. Vou dar um exemplo da minha prática, tá? Quando eu estava em São Paulo, na Controladoria de São Paulo, eu criei as matrizes de risco. Por quê? Porque quando você cria a matriz de risco, você está indo numa secretaria porque matematicamente lá demonstrou risco, né? Não é porque o secretário é do partido A, B, C ou D, e sim porque matematicamente existe essa irregularidade lá. Então, isso traz uma segurança jurídica e também traz uma blindagem das suas ações, tá? Então, ele é muito importante. Aqui é a mesma coisa, tá? Você evita o conflito de interesse e você também afasta qualquer tipo de ameaça aí da sua gestão. E, óbvio, né, você vai estar melhorando toda a conformidade das suas decisões. Então, o compliance de mandato, ele é o quê, né, gente? É uma atividade que vai assegurar o mandato para que ele esteja cumprindo à risca as imposições de regulamentação dos órgãos, levando aí aos mais altos padrões de exigência, né? Isso que você vai gerar? Você vai gerar o quê? Várias ações que elas vão ser importantes na esfera trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental e jurídica. Então, né, quando a gente fala do compliance de mandato, ele tem sim toda essa complexitude, né? As pessoas normalmente elas não levam para esse perfil, mas é importante vocês verem o todo, tá? O todo do compliance do mandato, ele é muito importante. E aqui tem um negócio que eu gosto muito, que é esse efeito Cupido aqui, tá? O que é esse efeito Cupido? O efeito Cupido de mandato, ele tem a ver com o compliance partidário, o compliance eleitoral, e também tem a ver com o compliance de mandato, tá? Por quê? Porque acontece quando os detentores de mandato, então a pessoa que tem cargo eletivo, né, prefeito, governador, presidente, senador, vereador, eles são agentes políticos, eles transformam os seus eleitores, né, e os demais cidadãos, porque eles vão estar no cargo, né, incumbidos do seu projeto de governo, né, do seu projeto de gestão. As pessoas que começam a acreditar na gestão ou ver a ação de efetividade, ela começa a atuar como efeito de Cupido. Então, é como se ela estivesse com flechinhas na mão, né? Pegando e jogando flechinha para mais outro cidadão daquela cidade. As pessoas indo aí, né? Gerando esse efeito Cupido em cascata. Então, essa é uma ideia de efeito Cupido de mandato. Então, desta forma, você observa a ação dos eleitores, né? E dos demais cidadãos da cidade como vetores, né? Das ações do mandato. Quem faz a publicidade é os próprios eleitores, estimulando paixões também sobre as políticas públicas adotadas por aquele agente político que é a pessoa que tem o mandato eletivo. Então, essa ação, né, de efeito Cupido, ela é muito importante. Vou dar um exemplo que é feito na China, no Japão, em vários lugares aí do mundo, tá? Tem um negócio chamado uberização dos serviços públicos. Essa uberização do serviço público nada mais é do que você ter, né, uma avaliação de saúde, educação, esporte, meio ambiente, um exemplo, tá? Você ter no seu celular a possibilidade da sociedade dar nota de 1 a 10, né, para atendimento no hospital público, para um exemplo, tá? No atendimento no hospital público. Cheguei no hospital, o médico estava lá, de 1 a 10. O médico me tratou bem, teve empatia, de 1 a 10.
A medicação que eu tinha que receber, eu recebi de 1 a 10. Quanto tempo demorou a consulta? Quanto tempo demorou eu ficar na fila? De 1 a 10. Então, essa avaliação constante da política pública, né, que é chamada uberização dos serviços públicos, ela vai, sim, aumentar esse efeito cupido, tá? Isso é usado no mundo inteiro. No Brasil ainda não é utilizado. Então, se vocês quiserem criar no município de vocês aí, é muito interessante. Um outro exemplo, merenda. O meu filho comeu a merenda que está no portal da transparência, de 1 a 10, né? Tinha nível nutricional de 1 a 10. Vou dar um. O que é nível nutricional? Por exemplo, tinha carne, batata, arroz, feijão, tem um nível considerável nutricional. Agora, salsicha, macarrão, será que tem o mesmo nível nutricional, né, que está determinado pela legislação? Porque nós temos aí, tantos vereadores sabem disso, quanto a Câmara, quanto a Prefeitura, que a nutricionista, ela está na contratação, ela é contratada para que ela possa ter aí sempre a análise do perfil nutricional. Por quê? Porque uma criança bem nutrida, ela aprende muito melhor do que uma criança desnutrida. Então, esses pontos todos são importantes. A merenda escolar, ela tem sim que estar no portal da transparência. Por quê? Para que a sociedade entenda se a criança está comendo e que está sendo pago. Então, tem vários itens aí que possam ser levados em consideração nesse efeito cupido, né, que é a uberização do serviço público, para que eles ajam, né, como vetores aí para aumentar a paixão da política pública daquele agente político. Então, grandes bandeiras aí, né, da gestão. Então, as pessoas não esquecem, né, obviamente, daquele candidato, né, daquele prefeito, daquele senador que trouxe aí benefícios reais para a cidade. Então, isso é importante. Aí, né, tem aqui um diagramazinho, né, mostrando que os fatores do compliance do mandato, quais são? A capacitação, o comprometimento, o engajamento, a implementação das 4 macrofunções, a implementação do uso de tecnologia artificial e de tecnologias, mais a transparência, a responsabilidade, a confiança, né? O grau de confiabilidade, gente, é muito importante. Por quê? Porque as pessoas, elas confiam um pouco nos políticos, mas elas confiam muito nas instituições. Se você tem compliance de mandato, você está transformando o seu mandato não só no mandato político, mas também num mandato, né, que vai ter aí elementos que geram confiança. Então, também um perfil de mandato de instituição, tá? Aí você vai ter, né, num total, a maior credibilidade do mandato, um maior investimento em arrecadação, né? Por quê? Por conta das 4 macrofunções, e uma maior competitividade internacional, que o Cacá vai falar amanhã. O que é essa competitividade internacional? Quando a gente tem as 4 macrofunções e um perfil de comprometimento, né, com capacitação e análise com inteligência artificial, a gente matematicamente aí vai ter uma melhoria da eficiência da gestão. Essa eficiência da gestão, ela tem uma linha muito forte aí ligada à governança inteligente. Essa governança inteligente, ela é um dos itens das cidades inteligentes, tá? E as cidades inteligentes, ela leva o quê? Essa competitividade nacional e internacional muito maior aí. E aí vocês podendo ter investimentos, né, internacionais diretos, né, de outros países na cidade de vocês. Não tem nada no Brasil que proíba isso, né? Muitas cidades, elas estão utilizando disso no Brasil hoje, eu acho muito importante. Então, um outro diagramazinho, né? O que a gente viu até agora, para aqui, ó, o compliance do mandato, é o que vem a mais aí para ser o Hollywood político, tá? Você vai ter embaixadores, né, entes partidários, militantes, simpatizantes, né, indiferentes e também os haters, tá? Todos esses itens aí vai gerar uma liderança mais transformadora e com essas todas as características você vai ter um efeito cupido de mandato. Então, todos esses itens aí, não tem como você não ter um mandato de sucesso, tá, gente? É praticamente impossível. Por quê? Porque você gera uma liderança, você gera uma paixão, né? Porque para quem, não só quem votou em você, mas também para quem mora na cidade de forma geral, mesmo os haters, por mais que eles vão te atacar, eles não vão conseguir te atacar no que você tem de mais, que seria telhado de vidro, né? Que é a linha de compliance, vocês vão estar praticamente aí 100% dentro desse perfil, então não tem como você não ter sucesso numa ação dessa, tá? É impossível. E aí, o que tem que levar em consideração, que eu acho que é importante vocês saberem, tá? Quando a gente fala de integridade pública, só para vocês saberem, quais são os 9 itens aí que todo mundo prega da integridade pública, tá? O suporte da auto-administração, então, se você tem compliance de mandato, você tem isso, o código de conduta para ser criado, treinamento em comunicação, investigação interna, que normalmente é feito por auditoria e corregedoria, as auditorias e monitoramento,
o controle interno, que é o compliance praticamente de todas as secretarias, a avaliação de riscos, que é feita também em todas as unidades, os canais de denúncias e a due diligence. O que é essa due diligence aqui, gente? A due diligence é essa análise mais profunda, né, das pessoas que se relacionam aí com a gestão pública, de forma geral, as empresas, as autarquias, as fundações, tá? Então, você vai analisar todas as informações destas outras instituições aí da indireta e também algumas da direta quando necessário, tá? E aí, qual que é o ponto, além das empresas privadas? Qual que é o ponto aqui da canal de denúncia? As ouvidorias. Então, todos esses itens aqui, gente, eles estão nas 4 macrofunções. Se eu não tenho as 4 macrofunções, eu não consigo ter um plano de integridade, nem na Câmara, nem no Executivo. Eu até posso ter um plano de integridade incipiente. Ele vai dar pouquíssimo resultado, tá, gente? Para dar resultado, ele tem que ter esses 9 itens. Para ter esses 9 itens, ele tem que ter as 4 macrofunções do controle, tá? Por isso que eu insisto um pouco nisso. E quais são aí os itens vistos hoje, tá, gente? 2021. O tom da liderança, não é só a diretriz, é o tom da liderança, tá? O tom da liderança leva em consideração todos esses itens aqui, ó, tá? O tom da liderança, o suporte da alta administração, a avaliação de risco, a implementação das 4 macrofunções, levando em consideração o compliance das políticas públicas, né, o código de conduta, o canal de denúncia, a due diligência, a investigação, a auditoria, o código de conduta político. Então, assim, não é só o código de conduta do servidor, o código de conduta de quem está também no mandato eletivo, tá, gente? Pouquíssimas pessoas fazem o código de conduta político. Isso é muito importante, tá? Treinamento e comunicação, implementação da política pública de inteligência artificial e novas tecnologias, diversidade e inclusão, porque foi um dos itens recentemente atrelados aí aos órgãos de controle, tá? E o controle interno e as políticas públicas também de controle, tá? E os controles internos. Então, esses são os itens aí, né, os pilares de compliance de um mandato probo, tá? E aí, como base, o planejamento. Então, esses são os itens a ser levados em consideração. E aí eu coloquei aqui uma figurinha, que eu não vou me aprofundar muito, que é para vocês entenderem que todas essas ações aí, elas vão levar em consideração os princípios, a participação, a informação, os serviços públicos de forma geral, para gerar esse valor público aqui, né, para a sociedade. Então, essa governança do valor público, ela está intrínseca a todos esses itens que a gente viu até agora, tá? A questão das ODS também, quando a gente comentou sobre os itens, né, 17 itens aí das ODS, esses também estão em todos os perfis do compliance partidário, eleitoral e de mandato, tá? Os partidos, isso não fica tão evidente, infelizmente, né? Mas, no compliance de mandato, hoje, ele está muito atuante. Vou mostrar para vocês alguns itens aqui. Um dos mais fortes para nós é esse 16 aqui, ó. O que é o 16? Paz, justiça e instituições fortes, tá? Essa paz, justiça e instituições fortes, ela traz aí características extremamente com perfil de mandato. E aqui, os itens que eu acho que é fundamental, especificamente para mandato, ó. Missão, valores e visão, introdução e prefácio, né? Isso aqui é para uma comunicação de vocês, tá? Tanto de Câmara quanto de Prefeitura, mas aqui mais de Câmara, tá, gente? Uma introdução e um prefácio do mandato de vocês, um índice, de fato, do que vocês estão levando em consideração da política que vocês vão estar gerando naquele mandato, um funcionamento de como funciona, né, de fato, o gabinete, o que vocês trazem de produção legislativa, como se fosse um mini boletim aí de tempos em tempos, tá? Todo mês mostrando gasto e despesa daquele gabinete, além de você mostrar uma política de recebimento de presentes, tá, gente? O que de fato é presente e o que não é. Então, uma política de recebimento de presentes, até também para que o assessor de vocês possam aí receber esses presentes, tá? Em nome de vocês. Uma conduta dos membros daquele gabinete, como você avalia, como você escolhe os seus voluntários e quem de fato pode ser voluntário no seu gabinete, e aí mostrando quais são os conflitos de interesse que vocês estão levando em consideração. Então, esse item aqui, ó, do 16, para um boletim constante aí, não estou falando da Câmara em si, estou falando de cada vereador ou de cada prefeito, tá? Aqui especificamente do vereador.
Então, para um boletim, o que deve ser levado em consideração e como uma comunicação mostrando essa preocupação com o compliance de mandato de vocês? Valor, missão, introdução e prefácio, índice, funcionamento do gabinete, produção legislativa, né? Em um mês, aí, ou toda semana, quando der, gasto e despesa do gabinete de todo mês, política de recebimento de presentes, conduta dos membros do gabinete, como se tem esses voluntários e quem de fato pode ser voluntário, e, obviamente, aí os conflitos de interesse que não podem ser aceitos. Aí vocês colocam claramente, alguns vereadores, gente, no Brasil já estão assim, tá? Tem alguns do Novo que já tem uns boletins que estão nesse perfil aqui. Deem uma olhada, porque eu acho que é interessante você ter aí em outros partidos, porque é uma ideia que foi trazida, né, de fora e está sendo implementada no Brasil em muitos mandatos, tá? Aqui, só para vocês ouvirem falar uma primeira vez, existe uma característica aí, que é o perfil de fraudador internacional, e você tem, como consequência dessa análise que foi feita pela KPMG, de que as mulheres, né, no mundo inteiro, elas têm um perfil menos fraudador. Então, você também tem aí, né, um aumento de número de mulheres no seu gabinete, na sua gestão, pode trazer aí, ó, resultados positivos, né, no enfrentamento ao combate à corrupção. Então, eu gosto muito de mostrar isso, porque é uma pesquisa de uma Big Four, né, internacional, que fez questão de mostrar essas diferenciações aí do perfil do fraudador internacional. Tá? Tem vários outros itens em relação à fraude especificamente, mas para essa ação ele é interessante, tá? Aqui, ó, sempre deixo todos os crimes do gênero e corrupção, que é importante que vocês de fato saibam, tá? O Ministério Público ele tem um manual muito claro aqui para que vocês possam também levar para os assessores de vocês, né? E também fazer uma capacitação interna, uma comunicação da própria Câmara, que eu acho que é importante que vocês alertem, né? Até para quem possa denunciar o que de fato é crime do gênero e corrupção. Eu sou muito contra aquela falácia, né? Que tudo é corrupção, né? Eu sou muito contra a ditadura da corrupção, que furar filha é corrupção, tudo é corrupção, não faz sentido. Uma coisa é desvio de moralidade, uma coisa é falta de cidadania, outra coisa é o crime penal do gênero corrupção, né? São itens muito diferentes, em que para vocês, né, que são vereadores, para quem é também do executivo, o servidor saber claramente, a sociedade saber claramente o que é o crime do gênero corrupção facilita a corrupção. Por quê? Porque as pessoas não têm sentimento de pertencimento, né, com o crime real. Porque se a gente falar só de falta de cidadania ou só de desvio de moralidade, muitas pessoas vão se identificar. E aí, por se identificar, não irão combater. Então, esse perfil muito claro do que é crime facilita bastante. Então, dê uma olhadinha para vocês depois, com calma, esses itens. Só para vocês terem uma noção, que é importante que vocês saibam, que poucas pessoas também falam desse. Todo mundo fala, né, do crime de prefeito, crime de vereador, improbidade, prevaricação, corrupção ativa, passiva, peculato. Esses são os mais falados, tá? Mas só para vocês verem um que eu gosto muito. Tá? O crime eleitoral, ele entra, o crime de licitações, ele entra, mas, ó, a advocacia administrativa, o que é isso? É quando você tem uma empresa, né, e aí os servidores, ou o prefeito, ou os secretários, eles estão agindo, né, na contratação em uma forma que está defendendo os interesses da empresa e não da sociedade. Esse tipo de ação, gente, quando a gente faz auditoria, ele é muito recorrente e as pessoas não imaginam que ele também é um crime do gênero corrupção. E outro ponto que é fundamental, tá? Aí para todas as câmaras e também para o executivo, a inserção de dados falsos nos sistemas, ou então modificação e alteração de dados não autorizados do sistema de informação. As pessoas não têm a real percepção de que as modificações não são só errinhos, que essas modificações, e aí no meu caso eu vou dizer mais claramente, tá? A omissão de informação, né, é muitas vezes proposital para gerar a corrupção. Por quê? Porque aonde tem alta porosidade, aonde não tem valor comparativo, ou aonde não tem informação, é mais facilmente passando desapercebido. Porque eles dizem o quê? É falta de capacitação, a pessoa que está lá não sabe. Não é isso, gente. A maior parte das vezes é sim propositadamente para gerar aí um ambiente que facilite a corrupção. Então, prestem muita atenção nessas informações que estão sempre ausentes, tá? Não é à toa
que quando a gente tem lá os rankings de transparência, as primeiras cidades a serem avaliadas é as que têm ausência de informação nos portais, tá? E aí, não sei se vocês sabem, mas o Maranhão ele é campeão nessa área, de gerar improbidade administrativa em prefeitos na questão de informações do site, dos serviços dos portais de transparência. Então, prestem muita atenção nesses itens aqui, que eles são fundamentais nessa construção da irregularidade, tá? E outro ponto que é importantíssimo, que muitas pessoas têm feito aí alocadamente, não têm percebido, é a violação de sigilo funcional, né? Isso aqui dá muito problema. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que vários servidores que vazam informação hoje estão sim sendo presos por conta dessa tipificação penal aqui da corrupção. Só para vocês verem aqui uma primeira vez, para vocês buscarem depois, existe aí, ó, internacionalmente, um manual da corrupção governamental free, né? Do tipo, não tem corrupção governamental local em vários países do mundo. Então, aquela falácia de corrupção não tem como finalizar, não tem, é uma coisa sistemática, não tem bala de prata. Como é que eu vou dizer isso, gente? Virou uma falácia muito favorável para que as pessoas... no caso, estou falando de quem de fato combate corrupção, né? Ficou muito fácil eu falar, eu nunca vou ter como cuidar disso, tratar disso de uma forma geral. Não é bem assim, tá, gente? Existe aí todo um estímulo para você ter, sim, governos com corrupção zero, tá? Aqueles que eu trouxe para vocês de inteligência artificial é um dos mais fortes no mundo inteiro. A outra linha é você criar todo esse método interno aí, municipal, para que você tenha cada vez menos corrupção. O que acaba acontecendo é que as pessoas falam que não tem bala de prata contra a corrupção. O que não tem é uma única bala de prata, e não tem mesmo. Então, o que acontece é, para cada crime do gênero corrupção, eu tenho uma bala de prata diferente. Então, é óbvio que é sempre vários tiros, né? Então, se você, toda vez que aparecer uma corrupção, você parar aquela corrupção, sim, você está finalizando ela. Toda vez que aparecer uma corrupção, você demitir a bem do serviço público, você está, sim, finalizando ela. Então, é uma inocência e é um mito muito grande, é o que falavam, né? Até 2019, 2018, em que não tem aí corrupção free, tá? Que não teria como fazer essas ações. No mundo inteiro, hoje, a gente já está indo para uma outra linha. Então, só para vocês verem, tem um guia bem específico aí, né, da ONU, né, e também do PNUD, mostrando essas possibilidades. Então, deixei aqui vários itens para que vocês possam clicar depois e se aprofundar aí no tema, tá? Aqui, só para vocês verem, tem várias linhas, né, de análise de riscos, né, e quais seriam aí também os riscos para o compliance de mandato. E aí a gente respondeu várias coisas, mas quais são as respostas, né, que a gente acaba se preocupando aí, que vocês têm que se preocupar sempre, tá? Gerar as investigações internamente, tanto no executivo quanto no legislativo, gerar aí as medidas disciplinares, que elas são fundamentais, no caso, as CPIs, né, quando são necessárias, e se preocuparem muito com essa linha aqui, ó, de conflito de interesse e doações. Esse perfil de doações, em que teve aí nos últimos anos, por conta do Covid, por vários itens aí que foram analisados, vocês não tenham dúvida, gente, que os próximos 5 a 10 anos, isso vai ser massificadamente analisado. Então, já que vocês estão em Câmara, já comecem por vocês mesmos, né? A verificação das CPIs das doações e as verificações das CPIs aí dos conflitos de interesse e das investigações já do gênero Covid, que eu acho que pode ser uma boa para vocês. Só para vocês verem aqui, tá? Aqui é uma das minhas auditorias, né, que eu fiz em 2015, né? Em média, aí são acima de 10 milhões de reais. Essa aqui é uma de 18 milhões. E o que eu gosto muito é isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse mapinha aqui, ó, com várias corzinhas, azul, verde, vermelho? Isso são os riscos à porosidade à corrupção. Então, são 40 itens aqui. Aquele sistema que eu mostrei para vocês são mil indicadores, tá? Aqui são 40 indicadores. São 40 indicadores que mostram matematicamente aonde você tem mais porosidade de corrupção. Então, quando você vai, né, numa dessas secretarias ou uma dessas subprefeituras e que estão em vermelho, ninguém vai dizer que você está indo lá por questão partidária, ou você está indo lá por perseguição. Você está indo porque, matematicamente, os riscos te mostram que lá tem maior vulnerabilidade. Então, quando uma Câmara atua assim, quando uma prefeitura atua assim, quando um órgão de controle atua assim, você traz uma neutralidade, você traz uma impessoalidade, uma blindagem jurídica também muito forte. Eu gosto muito dessa blindagem matemática. Por quê? Porque você mostra, né, que os dados, que as informações todas são relevantes.
itens de ouvidoria também estão calculados. Então, você também mostra que a sociedade pode estar participando e o que a sociedade está dizendo está sendo levado em consideração matematicamente também para as ações, tá? Então, esse perfil aqui, ele é fundamental aí em várias partes do Brasil. Ele começou em São Paulo, né, como um dos primeiros casos de sucesso, né, quando eu criei em 2015, mas hoje ele está em várias cidades do Brasil. E aqui eu tenho um texto na internet que ele analisa e ele explica cada um desses itens, se vocês tiverem interesse em buscar, tá? Tanto câmaras quanto prefeituras. Então, isso aqui, ó, trouxe muito benefício. Por quê? É um risco político? É claro que é, mas uma vez que você tem os dados na mão, você mostra a intenção de ter uma gestão proba, né? Você mostra o interesse de ter aí um bom resultado. E só para vocês verem aqui, ó, aqui é do Tribunal de Contas, tá? Eles têm uma avaliação de risco da efetividade, tá? Aqui é de fraudes, tá, gente? De fraudes e de irregularidades e de inconsistências. Aqui é de efetividade da política pública. Então, essa efetividade aqui, ó, o que acontece? Só para vocês verem, ó, o Orlando aqui para mim já uma mensagem. Bárbara, vamos finalizando. Já vi aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Vocês estão vendo esses itens do IEGM? Para quem é de Câmara, gente, isso aqui é muito bom. O que é isso aqui? São os manuais do Tribunal de Contas de vários estados. E eles têm, ó, todos os itens, né, também de São Paulo, mostrando de gestão a gestão, cada um dos itens e suas notas. Isso daqui, ó, o que vocês podem fazer? Ó? Vocês conseguem comparar um ano para outro, então vamos supor, conseguem comparar um prefeito para outro prefeito e conseguem ver exatamente o que a cidade tem que melhorar. Então, essa fiscalização aqui, ó, da efetividade, vocês têm, quando vocês podem clicar aqui nesses itens que eu dei na apresentação, vocês têm todas as perguntinhas que os tribunais fazem para os municípios para poder analisar a efetividade daquela política pública. Então, isso também, obviamente, qualquer vereador que tenha essa meta aqui no mandato, ele está cumprindo todos os itens de efetividade aí de uma política pública, tá? Então, deixei para vocês aqui vários itens relacionados à transparência também, deixei várias informações relacionadas a todos os itens que tem que estar no portal, também no perfil de acessibilidade, tá? Que eu acho que é importante. E deixei aqui, ó, que o Cacau vai falar bastante amanhã, que são os ritos, né, ligados à questão da internacionalização. Eu gosto muito dessa linha aqui, ó, de cidades inteligentes, e eu e o Orlando estamos já marcando um específico, né, só de cidades inteligentes, já um evento. Mas só para vocês terem aí depois, vocês podem clicar em vários desses vídeos que vocês vão ver no mundo inteiro como está cada uma das políticas públicas, né? Saúde, educação, meio ambiente, assistência, no perfil de gerar uma maior análise de dados de serviços públicos, também com consequências, né, da efetividade das políticas públicas. Então, só para vocês verem aí que tem no mundo inteiro, que é bem interessante, e essa aí pode ser a grande, na minha visão, bala de prata, não só para a questão do compliance de mandato, mas para a melhoria da gestão pública como um todo, tá? Olá, Orlando, tudo bom? Excelente exposição, doutora Bárbara. Eu falei para o pessoal, esperem um pouquinho, deu um problema na internet, mas fiquem aí que vocês serão agraciados aqui com conteúdo de altíssima relevância, de altíssima qualidade, de profundidade ímpar. Realmente, a doutora Bárbara, ela extrapolou todos os nossos períodos aqui que a gente tinha para fazer a aula, superou todos os outros participantes no tempo, que a doutora Bárbara tem um conteúdo riquíssimo e ela realmente é apaixonadíssima por isso. Isso aqui é a vida dela, sistemas de controle, compliance de mandato, controladoria, corregedoria, todas essas implantações que ela falou aqui é a vida dela. Então, quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, realmente o tempo passa, o tempo voa e a gente nem percebe. E, principalmente, a gente faz isso, né, doutora, de coração, a gente faz isso para entregar realmente o melhor que a gente capitaneou ao longo dos nossos tempos, tanto profissionais quanto pessoais, as nossas pesquisas, a vida acadêmica, tudo isso está compilado para entregar da melhor forma possível para os nossos queridos amigos que nos acompanham. Olha, antes de terminar aqui, eu vou pedir ainda mais um minutinho de atenção para vocês, por favor, ainda permaneçam aqui,
A gente agora vai encerrar. Muita gente está mandando mensagem aqui, que se despedindo, doutora, porque está em horário de trabalho, está indo para outros compromissos. Mas eu quero deixar registrado aqui para vocês. Respondam, por favor, aquele link que foi enviado aí no grupo e depois é enviado para vocês sobre a pesquisa de opinião, de avaliação, de satisfação das palestras. Isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar dentro daquilo que é a expectativa de vocês. Então, a gente precisa desse feedback, esse trabalho aqui está sendo realizado, e aí, como contrapartida, pelo menos façam isso para nós, por gentileza, e depois ainda, quando as palestras estiverem salvas, disponíveis no YouTube da OAB São Paulo, vocês poderão rever novamente, vocês poderão compartilhar com as pessoas, vocês terão ali todo esse conteúdo à disposição. E mais do que nunca, quando a doutora Bárbara disse aqui, né, que a gente sempre busca oferecer para vocês, inclusive o conteúdo da apresentação, a gente sempre deixa disponível. Então, por favor, aqueles que quiserem, mande para mim uma mensagem, tem os nossos contatos, sabem nos encontrar, mandem aqui. A doutora Bárbara também deixou, aqui, ó, tem o telefone dela, tem o e-mail da doutora Bárbara aqui na tela. Eu não sei se vocês estão vendo, aqui tem o e-mail, olha aí. Tem o e-mail, tem o e-mail e o telefone dela na tela. Vocês podem, inclusive, diretamente pedir a ela. Ela já disse aqui que oferece todo o material, os artigos, os links de pesquisa, tudo aquilo que ela tem aí, que é a versão mais atual de tudo isso que ela falou, sobre sistemas de controle, compliance de mandato, controladorias, tudo isso sobre governança pública, ela tem aquilo que é mais atual. Então, não percam a oportunidade. Vocês que estão no legislativo, estão no executivo, estão de uma forma ou de outra envolvidos na administração pública, não percam a oportunidade. Você tem um conteúdo aqui de uma pessoa que está acostumada a levar isso para dar aula para promotores públicos no nosso país. Tá? Ela anda o Brasil inteiro e está sempre ali onde a coisa está acontecendo com bastante profundidade, em Brasília, em todos os lugares. Então, aqui, realmente, vocês têm um conteúdo de altíssima qualidade. No final do próximo mês, nós estamos já organizando, e aí nós vamos mandar para vocês, como a doutora já adiantou, a gente quer fazer um seminário, tá? De pelo menos 3 horas, 4 horas consecutivas, para que a gente possa falar sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e aí engloba tudo isso que ela falou aqui. Vai ter um pouco de cada, né? E vocês vão se surpreender, porque realmente é um evento maravilhoso. Nós teremos pelo menos 3 palestrantes, a doutora Bárbara com mais 2 palestrantes. Eu quero fazer um evento só de mulheres na mesa. Eu vou passar por aqui brevemente e elas vão tocar esse seminário aqui, que eu tenho certeza vai ser um marco nessa área desses temas que a gente vai trazer para vocês. Então, mais uma vez, eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente Caio, o vice-presidente Ricardo Toledo, todos os nossos parceiros que nos acompanham, a Secretaria de Culturas, a Comissão de Culturas e Eventos, a de Ação Social, a ABGOV, o João Henrique, todos os nossos queridos parceiros da comissão que atuam na Câmara Municipal, que atuam na Assembleia Legislativa, que atuam nas regiões do interior de São Paulo, fazendo a interlocução com a nossa comissão, os nossos queridos amigos de Franco da Rocha, tem amigos também lá da Câmara agora mandou aqui para mim também, de Barueri acompanhando. Muito bom tê-los aqui, vários amigos, eu não vou citar todos aqui para não correr o risco de deixar alguém de fora, mas eu quero desejar um fraterno abraço a todos. E eu vou pedir aqui para a doutora Bárbara, não temos mais perguntas, né? Já o adiantado da hora, temos aqui vários cumprimentos, Marcos Andrade, Djalma, muita gente fazendo comentários aqui, muito obrigado, pessoal. Isso tudo aqui realmente não faria nenhum sentido se vocês não estivessem por aqui. Jorge Luiz, obrigado, Larissa, muito bom mesmo. Olha, essa palestra aqui é sensacional. Eu sou muito fã do tema, sou fã da doutora Bárbara, que realmente tem um conteúdo vasto, né? A gente sempre coloca pessoas aqui que a gente sabe que tem muito a entregar e entregar sem nenhuma restrição.
Olha, queridos, eu quero aqui deixar a doutora Bárbara em 1 minuto fazer a sua explanação final para que a gente possa todos, né, sermos liberados e convidando vocês já para a palestra amanhã do doutor Carlos Rifan. A doutora Bárbara já adiantou, ele vai falar sobre a internacionalização dos municípios, sobre a possibilidade de buscar recursos internacionais para os municípios. É um tema também precioso para vocês que estão nos municípios, nas cidades, tanto no legislativo, no executivo, em qualquer esfera de governo. Estejam atentos amanhã conosco, que vai ser da mesma forma que hoje, um conteúdo maravilhoso. Doutora, encerra para a gente aqui em 1 minuto as suas considerações, por favor. Eu super estamos, né? Eu vi que o pessoal está aqui, ó, firme e forte, né? 40 e poucas pessoas aqui assistindo a gente até segundos. Super agradeço também você, Orlando, o Hamilton, o João, que virou parceiros de dar, grandes amigos aí, graficante, falar sobre o que a gente gosta, mas a parceria, né? As pessoas que estão junto com a gente, é muito admiro que eu, de fato, meu convívio, então é uma honra grandíssima. E as pessoas que têm essa palestra e que de fato aproveitem o conteúdo que você tem a disponibilizar para que possam implementar nos municípios, que eu acho que a gente é mesmo essa implementação com certeza, e tanto você quanto os demais participantes, né, desse seminário, vamos tentar, né, ajudá-los assim necessário. Excelente, querida doutora Bárbara. Um beijo. Estaremos juntos em breve. Vamos tomar um café. Não vejo a hora de lhe dar aquele abraço para a gente comemorar as nossas parcerias e tudo que a gente vem fazendo juntos, que é uma honra tremenda. É um privilégio estar ao lado de pessoas como você nessa jornada desses projetos que nós estamos tocando. Muito obrigado mesmo. Uma grande satisfação tê-la aqui. Eu quero me despedir com os nossos amigos que estão aqui, mais uma vez relembrando, alertem as pessoas que hoje não estiveram conosco para que elas estejam amanhã. Amanhã é o último dia, esse 7º encontro também será um marco, será fundamental para que a gente faça o link com tudo que vocês viram aqui até agora. Nós sistematicamente fizemos uma programação onde você teria ali uma condição de fazer um planejamento, inclusive, como pessoas estão me dizendo, mandando mensagem para mim, que eles estão fazendo um planejamento de implantação de várias coisas nos seus municípios, no legislativo, nas suas equipes, na administração no geral, no executivo. Pessoas estão falando, olha, eu peguei aquilo, vou implantar, peguei aquilo outro também, já estamos fazendo, já criei um grupo, já estamos fazendo pesquisa, estamos... Isso é fundamental para que realmente faça sentido o nosso trabalho, né? Pegar toda a teoria, pegar todo o ensinamento e ir para a prática. Então, realmente, amanhã vai fazer um link, vai ser um fechamento com tudo isso que nós estamos trazendo para vocês aqui ao longo desses 7 encontros. Muito obrigado, doutora Bárbara, grande beijo, obrigado a todos da OAB que nos assessoram, obrigado aos queridos amigos das câmaras aqui de São Paulo e também fora do estado de São Paulo, tem gente do Brasil inteiro aqui nos acompanhando. E um forte abraço a todos. Tenham um dia abençoado e iluminado por Deus. Até amanhã. Valeu, gente. Vamos com Deus. Tchau, tchau.